Sejam todos bem-vindos a mais um programa Encontro com Deus. A passagem bíblica de hoje está no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 20, que diz: Para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e que o Santo de Israel o criou. Essa é a passagem bíblica que inspira o nosso convidado de hoje. Iremos receber o pastor Alexandre Bovolin. Ele que teve um encontro marcante com Jesus e vai inspirar você a se encontrar com ele. Alexandre, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite e vir hoje compartilhar com quem nos assiste a tua história inspiradora com Jesus. Imagina, para mim é um prazer, Naoma, estar aqui, né? E como a gente já conversou no começo, o propósito de eu estar aqui não é outro senão glorificar o nome do Senhor, né? Muito embora eu esteja contando aqui o que Deus fez na minha vida, seja a minha história, o propósito é exaltar o nome dele. Como você vai perceber ao longo da nossa conversa, foi tudo ele quem fez. Glória a Deus. E você que está nos assistindo, acompanhe até o final, porque eu tenho certeza que esse testemunho vai levar você a ter um encontro real e verdadeiro com Jesus. Alexandre, então nos conta como foi esse encontro com Deus. Vamos lá, vamos começar pelo começo. Eu sou natural de Macatuba, uma cidade pequena que fica a 50 quilômetros aqui de Bauru. Meus pais ainda vivem lá. E eu fui educado com uma educação cristã. Cresci na igreja, meu pai era da congregação cristã no Brasil e ele me levava à igreja com ele desde pequeno. Porém, quando chegou a adolescência, uma fase de rebeldia, né, própria da idade, muitos pelo menos, né, eu acabei me distanciando do Senhor. E fui cair, como se diz por aí, cair no mundo mesmo, né? Experimentando buscando experimentar formas de prazer, preencher um vazio que havia dentro de mim. Você acha que até a sua adolescência, né, as experiências que você tinha tido, eram experiências com a religião e não necessariamente experiências de um encontro real com Jesus? Muito provavelmente. Muito embora, assim, eu acredito que houvesse ali dentro do meu coração algo que já havia me marcado, entendeu? Porém, a sedução das outras coisas, desse mundo, acabou, naquela época, falando mais forte, acabou me iludindo, né? E me fazendo sair desse caminho. Mas talvez também porque eu não tivesse tido, eu creio, eu não tinha tido esse encontro verdadeiro com o Senhor, né? E fato é que, encurtando esse período aí, quando eu cheguei mais ou menos aos 20 anos de idade, eu cursava Direito, né? Fazia Direito, terminei Direito, tem tudo a ver com essa história também, como vocês vão perceber, né? Mas quando chegou os 20 anos, mais ou menos, talvez um pouquinho antes, eu comecei assim, esse vazio começou a ficar maior dentro de mim e eu via que as outras coisas não preenchiam aquilo, né? As supostas diversões, né? E eu comecei a querer voltar para o Senhor. Passei até a voltar a ir para a igreja às vezes com meu pai, mas orava comigo, eu sozinho, né? No secreto, orava com Deus e falava: Senhor, mas eu preciso entender isso que está acontecendo, né? Enfim, fato é que
mais ou menos nesse período aí, por volta dos 20 anos, eu conheci a minha esposa, a Flávia, né? Que eu digo que deve ser, sem brincadeira, uma das mulheres mais sábias que já pisou nessa terra. Aleluia. E eu conheci a Flávia. Meu pai era delegado de polícia lá na cidade de Macatuba. Hoje já é aposentado há muitos anos, né? E a Flávia, quando eu a conheci lá em Macatuba também, ela é promotora de justiça, mas era promotora de justiça lá em Macatuba. E por isso que eu conheci a Flávia, porque ela conhecia meu pai, enfim. E encurtando muito a história também, quando houve uma época, eu ainda fazia faculdade, eu comecei ela começou a me chamar a atenção de uma outra forma, se é que você me entende. E começamos a namorar, e ela frequentava Wiener Bauru aqui, já nessa época. Foi por intermédio dela, então, que eu vim aqui para a igreja, para Wiener Bauru, e ali que eu tive um encontro, eu posso dizer que eu tive um encontro real com Deus. Glória a Deus. Né? Comecei a frequentar com frequência, né? Frequentar com frequência, mas frequentar rotineiramente os cultos e a estabelecer amizades ali com outras pessoas que também tinham uma vida cristã muito séria, e isso começou a me aproximar do Senhor, e eu fui internamente tocado mesmo por Deus. Glória a Deus. E a sua esposa foi um instrumento de Deus para que houvesse esse retorno e de fato você pudesse ter ali um encontro com Deus. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Como eu disse, ela já era promotora nessa época, né? E eu ainda era estudante de Direito. E quando eu ingressei na faculdade, eu já tinha o desejo também de ser promotor de justiça. Era o sonho meu. Mas eu era muito imaturo ainda nessa época, também mal estudava, enfim. Só que ela mudou a minha vida completamente. Uau. Deus, por meio dela, mudou a minha vida completamente. O que você via de diferente que isso te chamava a atenção e te atraía para a presença de Deus? Então, veja só, eu acho que essa questão em primeiro lugar mesmo, foi essa questão um vazio que havia dentro de mim, né? E que eu buscava preenchimento e não encontrava. E quando eu comecei a frequentar a igreja, comecei a ter um relacionamento mais íntimo com Deus, isso passou a ser suprido dentro de mim. Aquele vazio deixou de existir. Não é que não havia mais problemas, nada, os problemas existiam, continuavam, mas eu era preenchido espiritualmente, né? Eu sentia a presença de Deus na minha vida. E fato é que, enfim, eu me batizei em 2001, dezembro de 2001, salvo engano, dia 30 de dezembro de 2001. E de lá para cá, a minha vida com Deus veio só se intensificando, até ser consumado hoje do fato de eu ser um pastor, né? Isso é muito recente, mas lá na frente a gente vai falar melhor. Mas enfim, 2001, então, eu me batizei, eu me formei em 2002. Em 2002, junho de 2002, aí nós nos noivamos, eu e a Flávia, e na minha cabeça, como eu tinha esse desejo de ser promotor de justiça, era então só esse o meu foco, né? E em 2003, nós casamos, em março de 2003, e eu comecei a advogar logo que me formei, porém, o foco era estudar para concurso. E a Flávia já era promotora, como eu disse, então
começo de carreira, começo de formado, eu ganhava muito pouco, né? Enfim, ela que sustentava a nossa casa, o nosso lar. Mas na minha cabeça eu imaginava o seguinte, Nayoma. Bom, eu vou estudar aqui uns 2 anos e completados esses 2 anos eu vou passar no concurso e tudo bem, ótimo, né? Só que esses 2 anos acabaram se estendendo por 10 anos. Então nesse meio tempo, eu estava começando a estudar, né? Comecei em 2002 a estudar, logo que me formei eu trabalhava, mas todo o tempo que eu tinha livre eu estudava. A Flávia engravidou do nosso primeiro filho. Nós temos 2 filhos, aliás, o Guilherme e a Ana Clara. O Guilherme hoje tem 20 anos, está em São Paulo fazendo faculdade, mora lá. E a Ana Clara tem 14 anos, ainda vive com a gente, está em casa. Mas enfim, o Guilherme nasceu em 2004, maio de 2004. Não estava nos nossos planos que ele nascesse naquela época, mas aprove ao Senhor que assim acontecesse, e é uma bênção na nossa vida, os nossos filhos são uma bênção na nossa vida. Mas, enfim, encurtando também tudo isso, o meu desejo era esse, eu perseguia isso, passar no concurso, promotor de justiça e tal. E o fato é que o tempo foi passando. Chegou o ano 2006, eu me lembro, eu comecei prestando já concurso, comecei a prestar concurso. Eu não me lembro, sinceramente, quantos concursos eu prestei. Porque foram muitos, né? Mas em 2006 eu comecei a notar que eu precisava me dedicar exclusivamente a estudar. O trabalho estava me tomando um tempo que eu entendia necessário para essa preparação. E então eu deixei o escritório em que eu trabalhava e fui exclusivamente estudar. Isso para mim foi um peso muito grande. Por quê? Muito embora eu sei que na prática quem sustentava a minha casa, como eu disse, era a Flávia, a minha esposa. Eu ganhava muito pouco. Porém, aos olhos daqueles que estavam de fora, pelo fato de eu até então trabalhar, havia uma aparência, por assim dizer, de que pelo menos eu talvez pudesse assim ser um homem bem-sucedido, um homem que, né, enfim, né? Mas quando eu deixei de trabalhar para exclusivamente estudar, aí eu falei assim, nossa, as pessoas, o que vão pensar de mim, né? Vão pensar, puxa, esse cara é um folgado, né? Ele está aqui na aba da esposa, né? E eu lembro, eu ia buscar o Guilherme na escola, que era pequeno, né? Ao longo desse tempo, eu ia buscar o Guilherme na escola, e como eu ficava em casa estudando, eu ficava de bermuda, tal, né? Eu ficava de calça estudando em casa. Aí eu ia buscá-lo na escola, eu via os pais todos chegando do trabalho para buscar os filhos na escola, todos arrumados, enfim, né? E eu chegava lá de bermuda e aquilo me causava um constrangimento interno. E eu falava, puxa, né? Será que... Enfim, Nayoma, e todos que nos assistem, né? Fato é que isso foi um tratamento de Deus na minha vida. Essa questão da dependência da minha esposa, eu entendo como se fosse... Eu entendo hoje, vejo muito claramente como se fosse um tratamento de Deus na minha vida. Porque eu queria ser uma pessoa independente. Naquela época, eu pensava que não... eu precisava de reconhecimento das pessoas, reconhecimento nessa área profissional mesmo, né? Eu achava que eu só vou ser reconhecido pelas pessoas se eu tiver algum cargo importante, algo importante, do contrário, né? Enfim. Mas
o Senhor foi tratando tudo isso comigo ao longo dessa caminhada. Ao ponto de eu sou promotor de justiça, ao ponto de quando e depois a gente vai falar melhor disso, mas quando tudo isso parou de ser importante para mim, quando a ficha caiu, eu falei assim, não, eu sei que o Senhor se importa comigo. Eu sei que eu sou importante aos olhos de Deus nessa condição em que eu estou. E quando eu entendi que eu era, na realidade, dependente, vocês não conseguem ver, mas nós estamos aqui em lágrimas, né? Porque Deus está falando comigo através da tua vida. Eu persigo um sonho também. Eu creio que nós estamos falando para pessoas que perseguem um sonho, né? Um sonho que talvez tenha nascido com você e desde criança você anseia por isso. Mas muito provavelmente você olha hoje e não veja cenário para o cumprimento disso. Mas eu creio que Deus está falando através da vida do pastor Alexandre, que Deus vai cumprir isso na sua vida. E Deus está falando comigo também através do teu intermédio, que Deus irá cumprir. Louvado seja Mas Deus. Quando eu entendi que a minha dependência, na realidade, não era nem da minha esposa. A minha dependência era dele. O Senhor me queria dependente dele e exclusivamente dele. Quando isso entrou no meu coração, essas outras coisas pararam de me incomodar, foi quando eu obtive essa aprovação. E eu quero contar um pouco de como foi essa aprovação, que foi milagre do início ao fim. Veja só, o Senhor havia me dito por várias maneiras, usando a palavra dele, usando pessoas, me confirmando de que ele realizaria esse desejo do meu coração, porque na realidade também era um desejo do coração dele, né? E então houve muitas palavras nesse sentido, a ponto de que como os anos foram passando, e de certo modo isso também acabava um pouco essa espera me angustiava bastante. A ponto de, aliás, por diversas vezes, e por isso eu quero deixar claro que às vezes as pessoas ouvem a minha história e acham, não, mas você foi muito perseverante, Alexandre. Eu já ouvi isso de pessoas. E eu deixo claro, falo assim, não, até a perseverança foi Deus quem fez com que eu tivesse. Porque não foi nenhuma e nem duas vezes em que eu, de forma resoluta, decidi a parar, a deixar os estudos. Não foi uma nem duas vezes. Mas tem uma vez específica, inclusive eu tenho uma prova material disso. Foi mais ou menos, aqui tem, acho que foi no ano de 2008. No ano de 2008, eu fui aprovado em 2013, tá? Mas no ano de 2008, foi uma fase muito conturbada na nossa vida. A gente tinha vendido o apartamento que a gente morava, porque a gente estava construindo a casa onde a gente mora hoje. Então a gente foi morar na casa da minha sogra. E que por si só já não era construção, morando na sogra. E nesse meio tempo, essa questão, a pressão dos estudos, tal, enfim, da aprovação. Nesse meio tempo, a minha sogra foi diagnosticada com um tumor no céu da boca. Teve que passar por uma cirurgia. Graças a Deus está bem até hoje, para a glória do Senhor também. Mas teve que passar por uma cirurgia.
Na época ficou um tempo se alimentando por sonda. Então foi um tempo muito difícil para nós, aquele tempo. E eu lembro que a minha esposa sempre esteve ao meu lado em tudo, em tudo. E eu lembro, eu disse, essa foi uma das vezes, eu falei, querida, falei assim, não, eu acho que eu não consigo mais, eu não aguento mais essa espera, eu não aguento mais estudar, porque às vezes as pessoas, eu falo, estudou por 10 anos, eu só quero deixar claro isso, eu estudava desde a hora que eu acordava até a hora em que eu ia dormir. E, mas tem algo interessante também, que Deus tratou isso comigo. No ano 2007, antes de 2008, antes de eu contar esse ponto, do ano 2007, o pastor da nossa igreja me chamou na época para que eu liderasse, para que eu fosse líder de um grupo caseiro, que funcionasse na minha casa, que pudesse falar da palavra de Deus para outras pessoas, que às vezes estavam chegando na igreja. O Fábio, aquele que você entrevistou o mês passado, desculpe, foi um desses que frequentava esse grupo, teve o acesso à igreja dele, foi por meio também desse grupo lá em casa. E quando esse pastor fez o convite para mim, eu falei assim, não, mas eu quero, todo o tempo que eu tenho, eu quero estudar, senão eu vou ter que preparar, estudar, estudo bíblico, eu não queria perder tempo, porque eu queria, o quanto mais rápido possível, passar nesse concurso, enfim. Mas aí Deus falou comigo o seguinte, me trouxe aquele versículo muito conhecido, Mateus 6,33, né? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas te serão acrescentadas. Meu todas. Deus. E aí eu falei, puxa vida, né? Eu acho que eu estou também colocando todos os meus esforços também em lugar errado. Não, eu sei que eu precisava me esforçar, né? Mas eu falei assim, não, eu preciso também fazer algo para o Senhor. Então, desde então, faz uns 2 anos que nós não temos mais grupo em casa, frequentamos outro, mas enfim. Bem, voltando ao 2008, aqui a prova material que eu tenho, eu estava pensando em desistir, tinha resolvido desistir na realidade, e a Flávia falou assim, não, tudo bem se você... Era uma época muito difícil na nossa vida, minha sogra doente, a gente morando lá, e a Flávia falou assim, não, nós estamos juntos, se esse é seu desejo, se você acha que é isso mesmo, né, tudo bem. Em 2010, aliás, em 2008, aí, nessa época, minha sogra estava se convalescendo, a mãe do pastor Davi, que era o pastor da nossa igreja, ainda é, na realidade, o pastor da nossa igreja, ele hoje está nos Estados Unidos, mas eu vou tocar nesse assunto mais adiante. A mãe dele, a Eide, foi visitar a minha sogra, que estava se convalescendo da cirurgia e tal. E eu não estava em casa, mas já tinha resolvido que iria parar de estudar e tal. E quando eu voltei para casa, a minha sogra falou assim, a Eide esteve aqui, esteve me visitando e tal. E ela deixou um bilhete para você. E eu guardei esse bilhete. Ela não sabia de nada. Não sabia que eu tinha resolvido parar. Mas ela sabia da minha luta, sabia do que eu perseguia, enfim. E ela deixou assim para mim. Querido Alexandre, orando por você, perdão, viu? Lembrei-me de uma palavra que gostaria que você meditasse. Um fracassado é um vitorioso que desistiu. Aleluia. Não desista nunca. O Senhor é com você. Glória a Deus. No amor de Cristo, Eide, 24 de março
de 2008. Então, Nayuma, quando eu li esse bilhete, eu entendi que era mais uma vez o Senhor me reanimando, o Senhor falando comigo que não era para eu desistir. Então, de fato, eu continuei. E eu falei assim, não, eu vou guardar esse bilhete aqui. Porque eu sei que um dia... Obrigado. Eu sei que um dia eu vou estar lendo ele para outras pessoas, para ver que Deus se importa com a gente, que Deus cuida de cada detalhe da nossa vida. Ele não é um Deus que soltou a gente aqui nesse mundo de qualquer maneira, não. Ele tem cuidado da gente nos mínimos detalhes. Por mais difícil o momento que a gente esteja passando e possa parecer que ele está ausente, não, ele está conosco. Glória a Deus. Enfim, então voltei a estudar, né, resumidamente. No ano de 2010, eu passei esse concurso, o concurso do Ministério Público. É um dos concursos mais difíceis do país. No ano de 2010, eu passei é um concurso que é composto normalmente por 3 fases, tradicionalmente por 3 fases. A primeira fase é uma fase de uma prova objetiva, testes. A segunda fase é uma fase escrita, perguntas, dissertações, uma peça prática. E a terceira e última fase é a fase oral, em que você ali é examinado por uma banca examinadora, arguido, e você tem que ali responder aos examinadores, né? Enfim, no ano de 2010, pela primeira vez, eu passei de uma fase para outra. E nesse concurso, especificamente, 2010, eu não lembro por que cargas d'água, mas ele foi diferente. Em vez de ser 3 fases, o que sempre aconteceu, esse foi o único concurso que foi composto por 4 fases. Tinha 2 fases escritas, em vez de uma só. Passei da primeira, passei da segunda fase. Quando fui para a terceira fase, enfim, resumindo também a história, não passei para a última fase por 0,1. Meu Deus. 0,1. Aquilo me derrubou, me consumiu por dentro também, porque era muito perto. E o baque foi muito grande nessa época. Pensei novamente em desistir. Deus colocou de novo pessoas na minha vida, muito embora não tenha prova material novamente dessas outras oportunidades, para que eu voltasse a estudar. É assim, o Senhor me levantou, eu voltei a estudar. Mas, como eu estava dizendo, houve muitas palavras, o Senhor sempre sinalizou nesse sentido. Só que depois de tanta pancada nessa caminhada, sabe quando você não quer, eu pelo menos, às vezes você sabe que uma pessoa é usada por Deus, que tem algumas revelações do Senhor, eu já não queria mais encontrar essas pessoas. Sabe quando você começa a cortar a volta, começa a fugir disso, fala assim, não, eu já ouvi o suficiente, não quero mais ouvir, porque isso vai alimentar de novo uma ansiedade no meu coração, enfim, então... E eu lembro, nós já tínhamos a Ana Clara tinha nascido, e como ela era pequena ainda, foi um culto em que a Flávia não foi na igreja, ela ficou em casa para ficar com a Clarinha. E era uma pastora que ia pregar na igreja, eu não sabia, a Flávia sabia, porque se eu soubesse que era ela, eu não iria à igreja, justamente por conta de fugir desse tipo de, vamos dizer assim, de tentar fugir desse tipo de revelação, e também porque naquela época a gente tinha tido uma rusga, um pouco antes, eu e essa pastora, nós tínhamos tido uma rusga, que hoje não temos, há muito tempo já não temos mais. Aliás, fui
padrinho de casamento dela depois disso, enfim, mas fato é que a Flávia, com a sua sabedoria peculiar, não me falou que era ela que estaria naquele culto, no culto dia 16 de dezembro de 2012. Ali eu costumo dizer que ali Deus começou a mudar essa minha história para a realização desse sonho e outras coisas na minha vida, enfim. A Flávia não me disse e eu fui para o culto. Quando eu cheguei lá e vi, falei, puxa vida, né? Sentei no último banco da igreja para não ser percebido por ninguém. Muito bem. Não sei se as pessoas que estão nos ouvindo acreditam nisso ou não, mas o fato é que depois de que ela ministrou a palavra, pregou e ela foi orar, ela falou assim, Alexandre, Meu Deus. vem aqui na frente. Nayoma, eu constrangido, fui até ali na frente. Eu tenho isso gravado, inclusive, também. É uma outra, não trouxe aqui, né, mas é uma outra prova material. Ela falou assim, Deus hoje Amém, Jesus. está desenterrando sonhos. Aleluia. Glória Ele a Deus. não se esqueceu de você. Falou para mim. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio que essa palavra é para você que está nos assistindo. Amém. Eu creio que sonhos enterrados hoje, através desse testemunho, vão renascer. Renascer como uma fonte que jorra para a vida eterna. Sem limitações. Eu creio que Deus está falando com pessoas hoje que se limitaram, porque acreditaram nas suas próprias forças, mas não é você que vai fazer, não será do seu jeito e nem no seu tempo, mas quando você aprender a depender de Deus, eu estou falando com vocês, estou falando comigo, porque Deus está se manifestando aqui através desse testemunho, para que nós venhamos esperar com paciência nele, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Amém. Amém, é isso mesmo. É bem verdade, é isso mesmo. Eu vi isso, eu vivi isso. Enfim, e aquele dia eu percebi, eu não sei, não consigo explicar, mas eu percebi que alguma coisa de diferente havia acontecido, espiritualmente falando. Até que chegou o mês de fevereiro, uma irmã da nossa igreja, que hoje já está com o Senhor, mas que eu não tinha amizade, conhecia apenas ali de banco da igreja. Tanto é que ela na época não teve coragem de chegar para mim e falar. Uhum. Ela usou uma irmã em comum, uma amiga, ela falou assim, olha, irmã, eu estou lavando a louça na minha casa e eu estava lavando a louça na minha casa e o Senhor me trouxe o irmão Alexandre na cabeça. E ele me pede para fazer uma campanha com ele no monte de 12 dias de oração. 12 semanas. Ela falou assim, mas eu não sei se ele, como é que ele vai entender isso, como é que ele vai encarar isso, se ele vai ser receptivo ou não. Aí essa irmã falou, não, pode ir lá falar com ele, vamos lá, eu vou junto, ele vai. Mas eu confesso para você, eu nunca tinha ido orar no monte, tá certo? Até aquele dia. Eu entendia, e também não estou dizendo assim, não quero fazer disso uma doutrina, até para ficar claro, não estou dizendo que há nada de especial em oração do monte, tá certo? Mas o fato é que Deus havia dado uma direção específica para aquela irmã. 12 semanas no monte. Exato. E eu falei assim, bom, eu acho que eu não preciso ir no monte para orar, até pensei comigo mesmo, falei assim, eu oro no meu quarto aqui, mas, amém, se for o Senhor, amém, vamos para o monte então. Começamos, era uma quarta-feira de cinzas, depois do carnaval.
Eu não me lembro mais se era fim de fevereiro, início de março, enfim. Começamos esses 12 dias no monte. 12 dias, não foram 12 semanas, 12 dias. Então, eram 12 dias, mas eu não me lembro exatamente. 12 dias, mas eu não lembro se a gente ia uma vez por semana. Eu não me lembro exatamente mais. Mas eram 12 dias. Enfim. E eu lembro que fomos eu, essa irmã, Cleusa, né, que já está com o Senhor. Uma mulher que também foi muito importante na minha vida. Na época era nossa funcionária lá de casa, a Genesi, a G. E ela foi junto conosco, eu, a G e a Cleusa, e lá nós encontramos subindo o monte, nós encontramos um outro irmão, que participou conosco também, virou um irmão de oração comigo. Depois disso tudo, participamos então desses 12 dias de oração. Olha, eu também não sei explicar para você, mas eu sei que Deus falou poderosamente conosco nesses dias. Meu Deus. Muitas coisas mesmo. E a partir dali houve mesmo uma confirmação daquele 16 de dezembro ali de 2012. Nós estamos falando agora de 2013, fevereiro de 2013, março, enfim, não sei exatamente. Sei que logo depois abriu novamente um concurso do Ministério Público. E eu estudando e tal. Meu Deus, só uma pausa. Eu acredito que nesse momento o Senhor fala com quem Ele já deu a direção. O Senhor já te entregou a direção do que fazer. Né? O Senhor te pede nesse dia um posicionamento. E talvez você pense da mesma forma que o irmão Alexandre, mas Senhor, eu já oro aqui, eu já faço desse jeito, né? Eu já estou seguindo dessa forma, mas Deus está te direcionando para que você tenha uma experiência ainda mais profunda com Ele. Sim. Você percebeu o quanto que Deus se manifestou através da tua obediência, do teu posicionamento, da tua fé, que esse direcionamento não era em vão, que o Senhor ia conduzir os passos de vocês e Deus ia responder. E eu creio que nós estamos falando com pessoas que Deus quer responder e quer que você viva essa experiência extraordinária. E aí você falou que depois desse posicionamento, da obediência, que Deus respondeu. Justamente, exatamente. Então aí abriu o concurso, fui fazer a primeira fase desse concurso, foi em mês de junho de 2013. E passei na primeira fase, para a glória de Deus. E eu digo isso que é para a glória de Deus mesmo, porque eu lembro, e a obra é de Deus mesmo, eu anotava, você podia sair com um canhoto ali das suas respostas, né? Até para depois você conferir, enfim. E eu lembro, tinha uma questão que eu estava muito em dúvida, na dúvida entre uma e outra alternativa. E no meio dos concursos tem é muito difundida, vamos dizer assim, um pensamento daquela teoria, doutrina, enfim, de teoria de Murphy, de que se existe uma probabilidade de uma coisa dar errada, ela vai dar errada, né? Eu costumo brincar que essa teoria ela é mais ou menos o seguinte: se você passar manteiga no pão e amarrar o pão nas costas do gato, se você jogar o gato para cima, ele cai de costas. Né? É uma brincadeira. Mas, enfim. Mas essa teoria é um papo furado, tá certo? Isso aí não é um papo furado, e o que vale, na realidade, eu quero dizer aqui, é que quando Deus fala que pode ter teoria de não sei quem, nós ficamos com a palavra de Deus. Glória a Deus. Eu sei que eu estava em dúvida entre essas duas e eu até marquei. Falei, não, eu creio que é essa daqui, né? E não deu outra. Na correção lá eu acertei essa questão. Eu passei... Hoje eu não lembro mais, mas eu lembro que isso tanto era determinante que eu acho que eu passei
Acho que foi por uma questão que eu passei na primeira fase, eu não me lembro mais, mas sei que eu passei bem perto assim do corte, né? Eram 10.500 candidatos nessa primeira fase. Passei para a segunda fase, foram 700 e poucos só que passaram. E aí essa segunda fase, eu lembro, eu fui fazer a prova, eu não me lembro se foi agosto, setembro, eu não me lembro mais, tá certo? Mas fui fazer a segunda fase lá, que era a prova escrita e tal. E eu lembro, a hora que eu abri a prova, a dissertação, que é o que valia mais pontos, eu olhei para ela e eu não tinha ideia do tema. Quando eu vi o tema, eu não tinha ideia do que fazer. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Tanto é que eu deixei ela por último. Uhum. E aquilo veio na minha cabeça, aquele concurso de 2010, que eu tinha ficado nessa fase, né? Nessa mesma fase escrita. Naquele eu achei que tinha ido bem, inclusive. Falei, meu Deus, naquele eu achei que eu tinha ido bem. Não passei por 0,1. Uhum. E nesse que eu não tenho ideia do tema, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu respondi as outras coisas, fui, né? Enfim, deixei isso aí por último. Acredite, você que assiste a gente ou não, milagre não tem como a gente explicar, tá certo? Eu não sabia mesmo o tema, mas eu não sei como. No começo, minha mão tava, eu não conseguia nem escrever com a mão, com o punho, eu escrevia com o braço, de tão travado que tava. Tem muitos milagres no meio disso tudo, tá certo? Mas eu tô encurtando demais a nossa conversa aqui. Uhum. Eu sei que uma hora a mão destravou e as coisas começaram a vir à minha mente. Eu não sei explicar como, de verdade, falo isso para vocês de verdade, porque assim, não foi capacidade minha mesmo. E eu sei que eu comecei a escrever, a mão destravou, eu sei, enfim, e eu consegui terminar essa prova. Entreguei lá, fui um dos últimos a terminar, entreguei em cima da risca ali. Mas eu lembro, eu voltei, aí a primeira oportunidade em que eu encontrei a Cleusa, né, que ela estava numa guerra de oração comigo nessa época, e tantos outros irmãos também, né? Ela estava na porta da nossa igreja, eu estava entrando, falei assim, Cleusa, falei assim, minha irmã, falei, acho que não deu, falei para ela, falei, eu acho que não vai dar. Ela falou assim para mim, eu não esqueço disso. Ela falou, Alexandre, se o seu nome não estiver lá, eu mudo o meu nome. Ela falou, eu tenho certeza do que Deus falou para mim. Eu falei, amém, amém. Eu vou me fiar até na sua fé, falei para ela, porque o que eu vi lá tá difícil, né? Enfim, resumidamente também, para a glória de Deus, fui para a fase oral. Eu nunca tinha chegado nessa fase. E aquilo para mim já foi uma alegria imensa. Daqueles 10.000 e pouco, daqueles 700 e pouco que foram para a segunda fase, ficamos em, eu não sei se eram 138 ou 139. E o concurso eram 80 vagas. E detalhe, eu não tenho muito bem certeza disso, que eu vou falar agora, mas eu acho que esse foi um dos eu creio que esse foi um dos primeiros concursos em que saiu assim no edital. A previsão de 80 vagas e mais as que se vagarem durante o certame, mais as vagas que aparecerem durante o concurso, que é um concurso que dura bastante tempo, né? Então, era assim, normalmente era sempre assim, se no edital lá estava 50 vagas, chamava-se 50 pessoas, nada além disso. Se eram 100, chamava-se 100. E nesse estava previsto ali 80. E eu nem me atentei para esse fato das vagas que vagarem ali, das lacunas durante o certame. Fiquei cravado naquele 80. Enfim,
fui para a fase oral. E nessa fase oral, eu me lembro, eu fui para São Paulo me preparar, fui fazer não só fui fazer mais de um curso de preparação específica para essa fase oral. E fui fazer também até um curso de como me portar ali, um curso de postura, de impostação vocal, etc., na época. E tudo que estava ali à minha disposição eu fui fazer. E eu me lembro, esses cursos, eles eram basicamente simulados dos exames orais, do exame oral, né? Então lá era os professores gabaritadíssimos ali dos cursinhos, que iriam arguir a gente, bem simulando como seria a prova. E eu lembro, né, que eu me sentava lá, e era na frente de todos os demais alunos, né? Uhum. Eu me lembro, eu assistia o treino dos outros, né? E os outros assistiam o meu também. Eu me lembro que toda noite eu voltava pro hotel, estava hospedado num hotel, eu voltava e ligava para Flávia chorando. Eu falava, querida, eu não sei como é que Deus vai fazer isso. Eu falei assim, porque eu tô muito aquém das outras pessoas aqui. Eu tô patinando aqui nos exames e eu era uma molecada mais nova, sabe? Eu tinha 35 na época. Era uma meninada nova que tava voando. E eu falei assim, meu Deus, eu acho que o meu tempo passou, eu não consigo mais acompanhar essa turma aqui, né? E eu sei que ela, não, fica firme e tal, né? Aí eu lembro, falei, querida, falei assim, e a gente tinha mudado de casa, fazia pouco tempo, e nisso, esse bilhete aqui da Eide, tinha sumido. Tinha perdido o bilhete que eu tinha guardado para... Só que nessa época de estudo, a minha casa, o escritório lá ficou uma bagunça, porque a gente baixou o escritório no chão para estudar maior número de informação possível. E a Flávia lá também me ajudando naquilo, na preparação dos estudos. Um dia à noite ela escreveu para mim, você não sabe, ela falou assim, eu achei o bilhete da Eide. Ah, e um detalhe importante, durante essa preparação desse exame oral, eu ali nas minhas orações, o Senhor colocou uma palavra, me deu muito diretamente, eu orando sozinho com ele me deu uma palavra. Eu tinha ganhado essa Bíblia de uma irmã preciosa, a Agri também, naquela época. Essa Bíblia, ela não chega a ser como a mensagem, que é totalmente uma paráfrase, mas ela é um pouco de uma paráfrase. Uhum. E o Senhor me deu esse texto aqui, Isaías 41, do 13 ao 20. Eu vou ler rapidinho aqui para nós, Nayoma. Pois eu, o Senhor, o seu Deus, estou segurando fortemente a sua mão direita e prometo, não tenha medo, porque eu vou ajudar você. Meu pequeno povo de Israel, você que é tão desprezado pelos outros povos, não tenha medo, eu vou ajudá-lo, diz o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel. Farei com que você seja uma máquina de debulhar trigo com lâminas duplas novas e afiadas. Você debulhará os montes, os transformará em pó e reduzirá as colinas em palha. Você jogará para cima e eles serão espalhados pelo vento por toda parte. Mas você terá grande alegria dada pelo Senhor e você louvará a mim, o Santo de Israel. Quando os pobres e desamparados procurarem água sem achar, quando suas línguas estiverem ressequidas de sede, eu ouvirei e lhes responderei. E o Deus de Israel, o Deus de Israel, não os abandonarei. Enfim, e aí terminava no 20, só para... que é o versículo que eu te mandei como chave aqui. Todos verão esse milagre
e compreenderão que foi a mão do Senhor, o Santo de Israel, que fez tudo isso. E, como eu estava falando, aí a Flávia falou, você não sabe, eu achei o bilhete da Eide. Falei, puxa vida, querida, que boa notícia, né? Que maravilha. Ela falou, não, mas você não sabe, mais ainda. Porque nós recebemos, eu falo nós, porque eu falo eu e ela, né? Eu recebi esse bilhete e eu sempre atentei para o que estava escrito nele aqui, para o que ela tinha deixado escrito para mim, mas eu nunca, confesso, atentei para o que estava nas costas do versículo. Isaías 41, do 9 ao 10. Né? Exatamente. Era a mesma palavra. E ela falou assim, se você não sabe o que está aqui, Alexandre, perdão. E eu falei, meu Deus, não, é de Deus então, é de Deus. Mas só para resumir, que eu acho importante também esse detalhe, durante essa preparação da fase oral, eu lembro, era um teste, era exclusivamente eu e um professor muito renomado da época, um grande professor do direito, e assim, nós sentamos assim como eu e você. Não era na frente de outras pessoas, nada, éramos só nós dois. E eu lembro, só quando eu sentei na frente dele, aquilo para mim já foi, eu já travei, né? Enfim, e ele bem profissional no tempo, assim, tinha cheio de coisa pra fazer. Bom, vamos lá, Alexandre. Aí ele me fez uma pergunta, Nayoma, simulando também o exame. E eu lembro, ele colocou o celular em cima da mesa, e eu não reparei nisso, só depois que eu reparei. Ele colocou o celular em cima da mesa e fez uma pergunta, e a pergunta que ele me fez eu não sabia. E aí eu fiquei pensando, falei assim, eu não me recordo. Aí eu vi, ele parou o celular assim, na verdade ele estava cronometrando. Ele falou assim, você ficou 16 segundos em silêncio, pensando e me respondeu que não sabia. Falou assim, isso não pode acontecer de jeito nenhum. Eu vou fazer a mesma pergunta para você, ele falou. Me fala alguma coisa que você sabe a respeito desse tema, mas não fique em silêncio. Aleluia. Mas aquilo me travou mais ainda. Aí que nada foi adiante nesse dia de preparação e eu fui embora chorando de novo. Falei para a Flávia isso. Mas por que eu quero contar esse detalhe? Porque no meu exame oral, resumidamente, tá? No meu exame oral, eram cinco examinadores, tá? E nos 3 primeiros examinadores, a coisa ia mais ou menos, que todo mundo ia mais ou menos do mesmo jeito, e o pessoal ia bem, vamos dizer assim, tá certo? O caldo entornava do 4º examinador em diante. Só resumido, tem muitos detalhes, tá? Mas enfim. A Flávia foi assistir ao exame, mas ela não conseguiu assistir de tanta emoção que ela estava, ficou lá de fora do auditório. Era um auditório bem grande lá na sede do Ministério Público de São Paulo, né? E ela ficou lá fora orando, enfim. Mas no que chegou esse 4º examinador, onde o caldo entornava, ele me fez uma pergunta que eu não sabia. A primeira pergunta dele, ele me fez, eu não sabia. Mas na hora me veio esse episódio desse professor. Aí eu comecei a falar coisas a respeito do tema, não a resposta exata, mas comecei a falar a respeito do tema. E ele percebeu que eu estava enrolando ele, né, o examinador. Eu lembro, ele até me olhou assim, com óculos na ponta do nariz, assim. Aí eu terminei de falar e ele falou, tá bom. Depois que você me falou tudo isso aí, mas eu quero saber disso. Eu falei, isso eu não me recordo, excelência. Aí ele fez assim, como quem quer dizer, tá bom, você acha que você vai me enrolar, né? Mas foi né? E aí veio a segunda pergunta, eu até falei, puxa, se eu não souber essa, agora eu tô perdido, né? Mas eu, graças a Deus, sabia. E aí o exame fluiu. Eu percebi que ele gostou de mim,
de toda essa situação, entendeu? E passou, esse examinador, que era um dos mais temidos, o nosso exame passou a ser praticamente uma conversa, um bate-papo. Enfim, e resumidamente, eu me saí bem nesse exame oral e isso foi para a glória de Deus mesmo, porque eu quero dizer assim, durante toda essa preparação que eu te contei, eu voltava chorando. Eu era o pior de todos lá. E naquele dia Deus fez algo que também não dá para a gente explicar. Não era aquele mesmo Alexandre que estava se preparando lá. O mesmo Alexandre que estava falando ali para aqueles examinadores. Enfim, o meu exame foi no dia 12 de dezembro de 2013. Foi um dos últimos a ser feito. Eram sempre quatro candidatos examinados no mesmo dia. No dia 17 era o último dia do exame oral e logo no final dele a banca se reuniria e proclamaria o resultado. Enfim. E no dia 17, então, eu uma ansiedade tremenda, né? No dia do exame mesmo, não falei, mas eu só chorava. No dia do exame, pela manhã, só chorava. E, então foi sobrenatural eu conseguir falar lá, inclusive. Enfim, no dia 17, dia 16, eu ainda falei, querida, será que... Porque o exame, a proclamação do resultado é feita ali ao vivo, nesse mesmo auditório. E eu falei, eu não sei se eu quero ir lá, não tenho coragem de ir lá, né? Aí a Flávia falou assim pra mim, falou assim, olha, ela foi assistir ao dela, né, na época. Ela falou, eu te falo uma coisa, ela falou assim, eu creio que você vai passar, porque o Senhor falou que você vai passar. Falou assim, mas se você não passar, a tristeza que você vai sentir vai ser igual em qualquer lugar do mundo em que você estiver. Mas a alegria de você ouvir o seu nome lá não vai ser igual também em qualquer outro lugar do mundo. Eu falei assim, não, você me convenceu, nós vamos. Fomos para lá no dia 17, então, para assistir a essa proclamação do resultado. Demorou demais isso daí, enfim, o dia demorou essa proclamação do resultado, enfim, eu sei que a gente já tinha passado o dia inteiro em pé lá no estacionamento lá do Ministério Público, aguardando. A banca, o próprio procurador-geral, eu lembro, desceu 2 vezes e a banca não soltava. Enfim, já era a noite, estava entrando na noite e abriram-se as portas para que a gente pudesse entrar, então, todos os demais, né, que estavam ali para assistir aquilo. Eu lembro, não fui só eu, foi eu, minha esposa, meu pai, minha mãe e minha irmã. Eu tenho 2 irmãs, na verdade, mas a minha irmã caçula foi também. Mas eu cria que eu tinha passado, até porque a Flávia não assistiu ao exame, mas naquele dia ela pegou, no dia do meu exame, ela pegou o elevador, que ela foi fazer alguma coisa lá, não me lembro, no Ministério Público, e a pessoa que pegou o elevador com ela falou assim, puxou conversa com ela, né? Ela falou assim, não, ela falou, eu tô aqui, vim acompanhar meu marido que veio fazer o exame oral. Aí ele falou assim, quem que é o seu marido? Ela falou assim, foi o... Eu não me lembro se foi, eu fui o 3º dia. Ele falou, o 3º dia a ser examinado, o 2º, não me lembro mais, não lembro nem mais a ordem, tá certo? Mas enfim, eu acho que fui o 3º do dia mesmo, 3º dia. Aí ele falou assim, eu que gravo os exames, ele falou. Ele falou, e o seu marido, ele falou, eu não entendo de direito, ele falou assim, mas... Deu para perceber que ele foi muito bem no exame. Os examinadores gostaram, né? E até uma examinadora falou para ele uma coisa que ela não falou para mais ninguém aqui. Quando termina, eles falam normalmente, tá bom, para mim tá bom, tô satisfeito. Ela falou pro seu marido, ela falou assim, eu estou satisfeitíssima. Falou, né? Bom, então a gente estava convicto por conta de todas as outras coisas, disso, dessa, enfim, confiando de que ia passar. E lá na proclamação do resultado.
encurtando a conversa. A proclamação do resultado é assim, ó. Bom, em primeiro lugar, fulano de tal, nota tal. Em segundo lugar, fulano de tal, nota tal. Desse jeitinho que eu estou te falando. Bom, e aí começou. Só mais um detalhe, rapidamente. Durante o exame, tá certo? Deus me trouxe à memória também algo tremendo. Uma palavra que eu recebi quando eu tinha acabado de me formar. O Senhor usou um irmão para falar assim, olha, o Senhor me mostra um homem te dando como se fosse eu vejo como se fosse um diploma vermelho. E é um homem do cabelo, ele tem o cabelo bem branquinho, ele falou assim, e ele como se estivesse dando um diploma. Meu Deus. E eu falei assim, e eu não entendi aquilo. Falei, porque, eu falei assim, mas eu acabei de me formar, acabei de pegar meu diploma, aquilo não fez sentido para mim na época. Mas eu fui um pouco antes da minha prova, eu fui assistir aos exames, fui assistir 2 dias, porque é público, né? E até para ver como que era a banca, conhecer como é que era o que funcionava ali. E eu me lembro, um dos examinadores saiu por uma porta lateral. E no que ele abriu a porta desse auditório, entrou um raio de sol. E esse raio de sol bateu na cabeça do examinador, que era o secretário da banca, era quem dirigia tudo ali. E o raio de sol bateu no cabelo desse senhor, um cabelo bem branquinho. Meu Deus. Eu me lembrei na hora dessa palavra, Naoma. E eu comecei a chorar quietinho ali no meu canto, naquele auditório, porque eu tinha lembrado disso. E então foi mais uma confirmação. Mas voltando para o dia, desculpe, tá? Nós vamos terminar já logo isso. Sem pressa. Fulano de tal, nota tal. Era nesse ritmo, nessa sequência. Bom, e eu começou a falar lá, começou a proclamar o resultado. A hora que chegou lá pelos 20, nada do meu nome, né? A hora que chegou lá pelos 40, lembra que eram 80 vagas. A hora que chegou lá pelos 40, nada do meu nome. Aquilo, a apreensão começou a tomar conta. Aí a gente começava a olhar um para o outro assim, né? Mas chegou nos 70, nada do meu nome. Ah, meu Deus. Aí já ninguém nem mais olhava um para o outro. Chegou no 80, Naoma. Meu Deus. Nada do meu nome. E naquela hora, então, eu falei, meu Deus, mas o Senhor falou que meu nome ia estar aqui. E falaram 81. E chamaram meu nome. E chamou 82. E acabou. Meu Deus. A hora que falou meu nome, na hora que falou 80 pro 81, sabe quando eram poucos segundos ali, né? Mas começou a passar um filme pela minha cabeça. Veio isso à minha cabeça. Falei, Senhor, o Senhor falou que meu nome ia estar aqui. Falei, eu vou ter que começar tudo de novo, né? Mas quando falou meu nome, eu caí de joelho naquele auditório, mas dei um grito tão grande glorificando o nome do Senhor.
que eu acho que ninguém nem entendeu. Eu sei que, para encurtar muito a conversa, eu vim, não é, isso é literal o que eu tô te falando, eu vim de São Paulo a Bauru chorando. Eu não conseguia parar de chorar. Eu parava por um pouco e aquilo voltava. Um choro de gratidão, enfim, de ver um milagre mesmo, né? Aquilo que eu tinha buscado por tanto tempo, sabe? Enfim. De ver a manifestação do próprio Deus. De ver a manifestação do próprio Deus. De ver. E nada contraria isso, porque você sabe exatamente que era Ele e que foi Ele que fez tudo isso. Exclusivamente Ele. Tanto é que, assim, é o que eu disse, são muitos detalhes que não deu pra gente contar aqui. Uhum. Mas muitos detalhes que a gente vê que, assim, não fui eu. Eu sei que não fui eu. Eu sei. Aí você vai falar assim, mas você estudou muito, Alexandre. Tá certo, eu estudei muito. Mas eu sei, Nayoma, eu sei que foi Ele que fez. Aleluia. Eu sei que foi Ele que colocou as palavras na minha boca. Eu sei que aquela dissertação eu não sabia. Aleluia. E eu não sei o que eu escrevi lá. Meu Deus. E fato é que, enfim, de lá pra cá, né, pra gente chegar no hoje, isso foi em 2013, como eu te disse, 17 de dezembro de 2013. E de lá pra cá, eu achei que tinha ficado nisso, sabe? Uhum. Continuei com o grupo caseiro e tal, enfim, mas só para chegar nesse contexto de hoje, que hoje eu sou pastor, eu ainda nem muito digeri essa nomenclatura. Quando as pessoas falam para mim pastor, é estranho ainda para mim, sabe? Uhum. Porque fui ordenado pastor agora em final de julho. Mas enfim, o pastor Davi, que ainda é o pastor da nossa igreja, né? Um homem muito de Deus, um homem de um caráter sem igual. Resumidamente, ele foi para os Estados Unidos, agora em agosto. O Senhor deu a direção para ele muito específica, para que ele fosse para lá com toda a família. Apesar que, muito embora a esposa dele seja americana, mas enfim, eu sei que já há um tempo já o Senhor tinha dado essa direção a ele, e há um ano atrás, mais de um ano, né? Isso em julho mais ou menos do ano passado, ele chamou tanto eu como a Flávia, contou dessa direção que o Senhor havia dado para ele. Nós cremos que é de Deus mesmo. No início a gente achou estranho, mas hoje a gente enxerga isso sem dúvida nenhuma, também de forma muito resumida, sem detalhes, mas assim, ele nos chamou e falou assim, não, eu tenho esse chamado específico para lá e o Senhor me mostra que vocês que vão ficar no meu lugar aqui. Falei, Davi, falei, pastor, falei, eu acho que o senhor está ouvindo coisa errada aí, né? Falei assim, eu nunca tive essa pretensão, falei assim, não vou dizer não para você, falo você porque ele é meu amigo, né? Trato como você. Falei, não vou te dizer não de bate pronto, porque eu sei que confio que você é um homem de oração, confio que você é um homem que ouve o Senhor, mas eu vou orar, né? Fiquei orando por um tempo. Voltei para ele, falei, Davi, falei assim, o Senhor não confirmou isso para mim. Falei assim, eu por enquanto eu te digo não, falei, né? Enfim, e resumidamente também, o tempo foi passando. Em junho desse ano, eu com o não, né? Eu tinha, enfim, ele chamou novamente para uma conversa.
a mesma conversa. Falei, Davi, falei assim, vou orar. De lá para cá continuei orando. Esse ano todo a gente orando nesse sentido, mas o Senhor... Havia algumas confirmações, sim, mas nada o que eu queria ouvir, entendeu? Eu queria que o céu se abrisse, acho, e Deus falasse. Uma reunião com ele, né? Exatamente, né? Havia algumas confirmações, mas enfim, eu sei que eu falei assim, me dá 15 dias para orar. Passaram-se esses 15 dias, falei assim, ó, espera mais um pouquinho que ainda não... Enfim, aí foi uma época, veio um pastor da Wiener lá do Chile, aqui, nós saímos para jantar, e numa conversa, a gente conversando na mesa, e o Senhor me confirmou ali para nós, resumidamente isso, aí eu disse sim para o Davi. E depois desse sim, depois que eu disse sim, isso, eu não me lembro se foi numa terça-feira, 2 dias depois, aí realmente, depois de eu ter dito sim, o céu se abriu mesmo, aquilo que eu queria ouvir audivelmente. Depois novamente do seu posicionamento. Exatamente, aí eu ouvi de forma audível mesmo. Como? A mesma mulher que em 2012, a mesma mulher que 16 de dezembro de 2012, a mesma pastora, numa reunião lá na casa do Fábio, ele chamou ela para participar do nosso grupo de estudo bíblico. Ela não sabia de nada do que estava acontecendo, dessa minha conversa lá com o pastor Davi e tal. Deus usou a vida dela para falar de forma literal, tudo o que estava acontecendo, tudo, enfim. E aí, a gente já tinha dito sim, mas aquilo foi para nós uma confirmação. Houve outras também, mas enfim. Glória a Deus. Em resumo, o que eu quero dizer para todos que estão nos ouvindo, né, para onde isso chegar, essa tem sido também para nós, falo para nós, para mim, para minha esposa, também uma fase muito nova, de grandes desafios, né, de estar à frente ali da Wiener. O pastor Davi já foi para os Estados Unidos, a gente conta ali com a ajuda de pastores, irmãos excelentes e tal, mas pastor Rogério, pastor Luiz, Aide, enfim, mas toda uma liderança ali que tem nos ajudado muito, mas para nós tem sido uma época de aprendizado, de grandes desafios, porque você vai conhecendo dentro da igreja, né, as pessoas todas. Nós temos procurado visitar todos os grupos caseiros da nossa igreja, enfim, e isso tem sido uma bênção para nós como casal, como família, para nossa casa, e até mesmo para essa questão do ministério, né? E eu entendo o seguinte, às vezes até eu achava que a história tinha parado só naquilo ali, né? Aquilo que eu achava que era o meu desejo, que era só aquilo. Porque, só um detalhe também, esse desejo meu, por que eu queria isso? Falo isso do coração, porque já houve irmãos que, durante essa caminhada, chegaram para mim e falaram assim, Alexandre, será que também você não está dando murro em ponta de faca? Né? Acho que está na hora também de parar, né? Mas não falavam isso, acho que tentando me ajudar, né? Ele falava assim, não, mas Deus ainda manteve isso no meu coração, Deus manteve isso no meu coração. E eu, sinceramente, aquilo lá, essa questão, como eu disse, já não me incomodava mais o fato de
de depender da Flávia, né? De depender de Deus, como eu disse, nós tínhamos uma vida financeira confortável, não precisava disso financeiramente. Já não necessitava mais para mim mesmo dessa realização, vamos dizer assim, de para me sentir alguém, entendeu? Alguém reconhecido. Não, isso já não mais fazia sentido para mim. Mas o meu desejo era assim, eu queria de alguma forma fazer mais, ser mais útil para Deus. Ali dentro, eu achava que dentro do Ministério Público poderia fazer um bom trabalho, sabe? Um trabalho na cidade em que eu estivesse, um trabalho que fosse ser útil para a cidade, para as pessoas, enfim, né? Então, foi isso, não era algo, digo isso do fundo do meu coração, não era algo também para preencher eu mesmo, sabe? E hoje também, continuando tudo isso, de certa forma não, totalmente. É o que eu tenho buscado ali na igreja também. Sou imperfeito, sou falho, mas a minha meta ali também não é outra, não é a igreja ser conhecida, nada disso, mas é que o reino de Deus avance, que pessoas sejam tocadas pelo amor de Deus, as vidas sejam transformadas, né? É o que eu tenho buscado, Naoma, é o que eu tenho buscado. E pela misericórdia de Deus eu vejo que o Senhor tem me ajudado nisso. Porque a obra é dele, né? A glória é dele, tudo é para ele, né? Glória a Deus. Eu louvo a Deus porque esse testemunho ele vem falar com pessoas, né, que nos ouvem nesse momento. E que assim como para você um dia você se enxergou algo tão difícil e que para você parecia tão impossível, mas que para você dentro do seu coração era tão grandioso. E nesse processo de experiências com Deus, isso que para você parecia ser tão grande e tão inalcançável se tornou pequeno diante da presença de Deus. A presença de Deus ela foi crescendo dentro de você de tal maneira que hoje se tornou, como a Bíblia diz, né? Ele é o maior na sua vida. Sem dúvida, é o que eu busco. Ele é o maior, ele é o centro, ele é a prioridade. Todo esse processo, porque Deus, a forma como Deus nos trata, é a forma como um pai trata um filho. Se você simplesmente pega algo e dá para o filho, ele não vai enxergar a real experiência de ter isso. É bem, né? isso. E quando Deus entrega algo, Ele quer, na verdade, que você o conheça primeiramente. E eu creio que nós estamos falando com pessoas hoje que precisam conhecer a Deus primeiramente. E colocar a Deus, como você falou, em primeiro lugar. E as demais coisas serão acrescentadas. Amém. Amém. Eu louvo a Deus porque ontem na minha casa eu falava com Deus. E tudo que eu falava com Ele, até mesmo pedindo uma reunião como você queria, eu pedi. E Deus hoje usa a tua vida para falar de maneira extraordinária comigo. Louvado seja sobre o meu chamado, sobre esse programa, sobre o meu desejo de ganhar almas para o reino de Deus, de curar pessoas, de libertar cativos e oprimidos, de levar esse poder que eu conheço e que, como você falou nas suas últimas palavras, né, é algo que você sabe que é Ele, você sabe que vem dele. E isso não há nenhuma dúvida, não há nenhum resquício de dúvida dentro de você, que todo esse processo vem dele, fluiu dele para você. Sim. E que foi um presente, não um diploma que você recebeu, mas você recebeu um presente de vida e um encontro real e verdadeiro com Deus. É bem isso. E é isso que Deus quer de mim e de você.
Que as nossas experiências, que as nossas guerras, que as nossas lutas do dia a dia, na verdade, sejam para a gente se encontrar constantemente com Ele. Deus te convida hoje para ter um encontro real e verdadeiro com Ele. Eu quero te agradecer, Pastor Alexandre, por você não ter desistido, né, pela tua fé ter sido fortalecida. E como é maravilhoso quando você se permite ser um instrumento para aumentar a fé de outras pessoas. Porque hoje o Senhor Deus reaviva a obra, reaviva o chamado. Hoje o Senhor Deus te fortalece através desse testemunho. Hoje o Senhor derruba muralhas, quebra cativeiros e te resgata. Amém. E te faz acreditar novamente. Amém. Naquilo que Ele falou. Amém. Então que você, assim como essas pessoas que um dia passaram pela vida dele, seja instrumento também na vida de outras pessoas. Amém. Amém. Que Deus abençoe todos vocês em Cristo. Eu quero neste momento te entregar um bottom, que é o símbolo aqui do nosso programa Encontro com Deus, que é o leão da tribo de Judá. Amém, amém. Você hoje se torna membro desse programa. Muito e faz parte, né, da nossa história do programa Encontro com Deus. Muito obrigado. Eu que agradeço o privilégio, a honra, mas que a honra toda seja dada ao Senhor, né? Amém. Amém. Obrigado. Foi tão maravilhoso te escutar. Eu quero que você finalize esse testemunho com uma rápida mensagem a quem nos assiste. Então, eu quero deixar um recado para você que nos assiste, dizendo que eu não tenho nada de especial, não sou melhor do que ninguém. Foi tudo pura misericórdia de Deus na minha vida. E assim como Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na sua vida também. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Mas eu quero encerrar com esse versículo, que foi o que Deus me deu na minha vida, que foi o seguinte: tudo foi Deus quem fez. Todos verão esse milagre e compreenderão que foi a mão do Senhor, o Santo de Israel, quem fez tudo isso. Isaías 41, 20. Que Deus os abençoe. Como você bem disse, Pastor Alexandre, não temos nada de especial, mas tomamos posse de todas as bênçãos e promessas que nos foram entregues na cruz do Calvário. Receba essa promessa de Deus na sua vida, através do sangue do sacrifício que te dá a liberdade de voar e romper para aquilo que Deus tem para a tua vida. Esse foi o programa Encontro com Deus de hoje. Muito obrigada mais uma vez. Que você continue nessa força, que a Igreja Wiener seja extremamente, poderosamente abençoada através do teu amor por Cristo, da tua vida com Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês que nos assistem. Fiquem com Deus e até o próximo programa.